E agora, avançando, o Dr. Godofredo Mendes Viana, ele tratou aqui de questões preparatórias, né, ao procedimento arbitral, através do Poder Judiciário Estatal, também medidas urgentes, e temos também um outro lado, que é essa interação com o Poder Judiciário Estatal pós-arbitragem, né? Temos um princípio, que é um princípio fundamental na arbitragem, que é o princípio da irrecorribilidade, mas temos também, especialmente aqui no Brasil, né, um número considerável de ações anulatórias que tratam, né, de decisões proferidas por tribunais arbitrais. Então, o doutor Luiz Felipe Salomão, gostaríamos de ouvi-lo a respeito desse tema também muito importante, né, que está ali diretamente atrelado à questão da segurança jurídica, quando se trata de um procedimento arbitral, a segurança das partes de que aquela decisão será efetivamente cumprida pelas partes, sob a perspectiva da jurisprudência também brasileira a respeito dessas ações anulatórias e as suas impressões também como advogado especializado no setor. Por favor. Muito obrigado pela palavra, Marcelo. Muito boa tarde a todos. Eu queria iniciar minha fala aqui, não poderia ser diferente, agradecendo o presidente desse instituto, desembargador Jean. Muito obrigado pelo convite, é uma honra poder palestrar aqui. Queria cumprimentar também aqui da tribuna minha querida amiga desembargadora Maria da Penha, que conhece muito do tema pela sua experiência nas várias empresariais. Desembargador Guaraci, que nos acompanha aqui, nos brinda a presença desse painel. O pessoal da Marinha, Almirante de Esquadra Paulo Zucar, e o presidente do Tribunal Marítimo, Almirante Ralph, também aqui acompanhando os debates nesse nosso painel. Também saúdo o nosso mediador, o presidente da mesa, o doutor Marcelo, obrigado pela palavra. Minha amiga Juliana Lois, grande mediadora, falou aqui agora no final, sabia que ela não ia deixar de falar sobre mediação na palestra dela. O nosso amigo de fora, o doutor Juan, que deu aqui uma palestra interessante, diferente para nós, eu vou abordar um pouquinho do tema coincidentemente. E o doutor Godofredo, um querido amigo, com quem eu tive a honra de aprender muito e trabalhar junto, quando tive o privilégio de trabalhar no escritório Kincaid. Sempre um prazer estar aqui com você, Godofredo. Feito esses breves agradecimentos e saudações necessárias, eu, como engenheiro naval, além de advogado, falar sobre direito marítimo no 3º simpósio, assim como o Godofredo, eu tive o prazer de participar dos outros simpósios também de direito marítimo. Para mim é sempre um prazer poder falar sobre o tema. Como já foi antecipado aqui pelo nosso presidente, eu vou tratar em continuidade ao que foi tratado pelo Godofredo, mas na parte final da arbitragem. Como ele muito bem colocou, não dá para empatar, então sempre perde alguém. E esse que perde vai buscar, já que não se pode recorrer para a arbitragem, vai buscar uma tutela, a jurisdição estatal, para tentar reaver a sua perda ou para tentar discutir qualquer questão que lhe seja pertinente. Mas antes de entrar nesse tema da anulatória, de trazer alguns precedentes, eu queria fazer uma pequena introdução, assim como os meus colegas anteriormente fizeram, tratando do histórico da arbitragem e tratando da forma como se faz a arbitragem em Londres. Eu queria tratar um pouquinho dos números e de como eu enxergo o caminho da arbitragem no Brasil e, sobretudo, o caminho da arbitragem marítima contemporânea no Brasil. Apenas para a gente ter, como bom engenheiro, alguns números, em 2023, essa pesquisa de 2023, ela envolveu 8 câmaras arbitrais. Verificou-se que foram instauradas 318 arbitragens no ano de 2023, certamente esse número cresceu de 2023 para cá, e em termos de número, essas arbitragens juntas equivaliam a 30 bilhões de reais. Então vejam que são figuras bastante relevantes para uma solução alternativa na resolução de litígios. Na seara marítima, o Dr. Godofredo muito bem pontuou. Talvez o principal player do setor marítimo e óleo e gás no nosso país, a Petrobras, ela passou a inserir massivamente as cláusulas de arbitragem nos seus contratos de afretamento, o que muda bastante a dinâmica, pelo menos para nós aqui, na questão da arbitragem no setor marítimo. As câmaras arbitrais
tem se especializado cada vez mais, tanto a FGV, representada aqui pela Juliana Loz, quanto também o CBMA. São câmaras que têm se especializado tanto nos seus árbitros quanto na forma para atrair para si arbitragens nesse setor marítimo e óleo e gás. Apesar de ser uma tendência que tem ganhado corpo no Brasil nos últimos tempos, como já bem pontuou o nosso amigo de fora aqui, isso para Londres não é nenhuma novidade, é algo que já é feito há muitos e muitos e muitos anos. Eu vou voltar um pouquinho nesse tema. Mas, antes de passar adiante, eu fiquei refletindo quando vim palestrar aqui, quando recebi esse convite nesse tema, e pensei, por que a arbitragem seria atrativa nesse ramo marítimo? Quais seriam os principais pontos? E eu elenquei 2 pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro é que muitos desses contratos são contratos extremamente complexos, são contratos internacionais. Muitas vezes envolvem partes de nacionalidades distintas, empresas que estão em distintos países. E, por essa razão, a escolha de um tribunal arbitral equidistante das partes para assegurar segurança jurídica, previsibilidade e imparcialidade, muitas vezes é a escolha que me parece mais lógica para alguns tipos de litígio. E aí entra os tribunais arbitrais de Londres. São tribunais muito tradicionais. Cerca de 85% das arbitragens nessa área no mundo são em Londres. Hoje a gente vê um crescimento grande de Hong Kong e Singapura também nesse setor. Não por outro motivo, além daquele da segurança jurídica. Então, eu diria que essa é a primeira, digamos, vantagem na arbitragem para o meio marítimo. E a segunda, na minha visão, é a especialização necessária para resolver litígios de grande complexidade. Eu me lembrei, há pouco, quando estava vindo para cá, de um acidente. O Godofredo ilustrou um muito bom aqui também, uma figura muito impactante. Infelizmente, eu não tenho a figura desse aqui, mas eu acho que a maioria daqueles que trabalham no meio vão lembrar. Em 2021, o navio Ever Given, com 400 metros de comprimento, encalhou no canal de Suez e impossibilitou a navegação naquele canal por vários dias. Isso causou reflexos no mundo inteiro. Foi uma tsunami de problemas que esse episódio específico causou. E para resolver um tipo de litígio como esse, que o prejuízo estimado era de 9 a 10 bilhões de reais por dia, desculpa, bilhões de dólares, é 5 vezes mais, por dia, apenas realmente uma solução bastante especializada para poder encarar os desdobramentos. Eu fui pesquisar e verifiquei que foram instauradas várias arbitragens para responsabilização de diversos tipos por conta desse acidente específico, por conta desse caso. Então, o segundo principal, na minha visão, importante item para a instauração de uma arbitragem no meio marítimo é a especialização. E aqui eu gostaria de fazer também uma pequena ressalva, porque não é só porque é a arbitragem que é especializada. Nós temos também, na nossa jurisdição brasileira, tribunais extremamente especializados na matéria. Temos aqui em Santos o Núcleo 4.0, que participa o Dr. Frederico Messias e o Leonardo Greco, que são juízes especializados na matéria, então é uma especialização dada pelo tribunal para esse tipo de matéria. E no Tribunal do Rio de Janeiro, óbvio, a gente tem que puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado, nós temos as varas empresariais que têm essa competência residual da matéria marítima, então são responsáveis por diversos precedentes muito significativos para o direito marítimo brasileiro. A gente tem aqui a desembargadora Maria da Penha, que ocupou uma dessas varas, a 5ª vara empresarial, por muito tempo. Então, certamente podemos dizer que há, sim, magistrados extremamente especializados nessa matéria. Feita essa breve introdução e trazendo aqui um pouco desses aspectos, por quê e da importância da arbitragem nessa área marítima, eu passo agora ao tema central da minha apresentação aqui. Queria fazer algumas ponderações sobre esse tema, que são as ações anulatórias advindas de
sentenças arbitrais proferidas. Eu vou falar um pouquinho também de um caso que já foi mencionado aqui 2 vezes, vou entrar um pouquinho mais a fundo nesse caso. A ação anulatória ela não se confunde com uma ação rescisória. Uma ação rescisória reforma um acórdão anteriormente proferido. Uma ação anulatória, o objetivo dela é a anulação daquela sentença outrora proferida por um tribunal arbitral, para que outra sentença parcial ou total seja proferida em seu lugar pela Câmara competente para proferir aquela nova sentença. A lei traz requisitos específicos, a doutora Juliana tratou aqui desse ponto, e foi feliz de trazer que são questões formais. Os artigos 32 e 33 trazem quando uma sentença arbitral é nula e por que razão, então, o controle jurisdicional, o controle de legalidade daquela sentença arbitral pode ser executado pelo judiciário. Então, aqui eu não me cabe ler item por item, mas eu queria ressaltar com vocês que são itens formais, expressos, previstos em leis no seu artigo 32 e o artigo 33 da Lei de Arbitragem 9.307. Há também teses inovadoras no sentido da questão da ordem pública, prevista no artigo 2º dessa mesma lei. Algumas teses ainda tentam emplacar de que uma sentença arbitral teria ferido a ordem pública, um conceito, em minha visão, bastante subjetivo do que seria a ordem pública, mas a tentativa de abarcar outras hipóteses de anulação, não aquelas previstas expressamente no artigo 32 e 33. Até o prazo para anulatória, vejam que até o prazo para anulatória previsto em lei de 90 dias precisou ser devidamente disciplinado pelo STJ. O STJ, no recurso especial 2.179.459, de relatoria da ministra Nancy, esclareceu que esse prazo de 90 dias ele começa a contar da intimação das partes da decisão de esclarecimento da sentença arbitral. Havia uma dúvida se era da sentença, se era do pedido de esclarecimento, quando é que começava a correr esse prazo. E o STJ precisou disciplinar exatamente o marco origem desses 90 dias para a propositura do pedido ou da ação de anulatória. E aqui é interessante, eu vou trazer um estudo de caso, um estudo estatístico da Fundação Getúlio Vargas, novamente representada pela doutora Juliana, com números. Vamos ver, então, como dito pelos meus colegas anteriores, como é que o judiciário brasileiro tem se portado diante de ações anulatórias de sentenças arbitrais. Esse estudo foi muito interessante. Ele trouxe o nome dele, intitulado de junho de 2024, Ações Anulatórias de Sentenças Arbitrais em Números. Então, de maneira resumida, para não tomar muito tempo de vocês, eu sou o último a falar aqui nesse painel, então tentarei ser o mais breve possível. Mas de 389 decisões em sede de RESP que trataram de anulações de sentenças arbitrais, ocorridos no período de 2018 a 2023, portanto, 5 anos, foram extraídas da base de dados do Jus Brasil. Revelou uma anulação de sentença arbitral total ou parcial em 21% dos casos das análises analisadas. Então, a cada 5 pedidos de anulatória, uma teve ela parcialmente ou totalmente anulada. Depois, se a gente vai se aprofundar mais nesses números, a gente percebe que muitas vezes são pequenos detalhes que são anulados e não a sentença integralmente. Então, esse número, se analisado apenas as anulações totais, certamente cairia muito. E aí o estudo passa a analisar não só as decisões de cima, federais do STJ, como ele passa a analisar também as decisões dos tribunais, dos 27 tribunais. Então, a gente traz os números separados por tribunais. E, curiosamente, eu diria, o Tribunal de Goiás e o Tribunal de São Paulo, juntos, detêm 70% das apelações que tratam de ações anulatórias de sentenças arbitrais. E esses números são explicados. Por que Goiás e por que São Paulo? Aí é uma análise de estudo específico para cada estatística. O Tribunal de Goiás tem uma particularidade de câmaras arbitrais que
decidem questões imobiliárias e de locação. E, portanto, muitas dessas sentenças arbitrais são levadas ao judiciário e têm a sua validade questionada. Já o Tribunal de São Paulo, ele tem uma enorme quantidade de ações anulatórias em função do grupo Unimed, que impôs cláusulas arbitrais em seus contratos de plano de saúde. Então, inundou o judiciário com anulatórias. E vejam que 54% dessas ações anulatórias voltadas a esse tipo de litígio da Unimed são anuladas pelo judiciário. Então, ele inflou o número de anulatórias do Tribunal de São Paulo. Mas, ainda assim, a gente consegue verificar, digamos, a conclusão maior desse estudo é que, através de números, com uma pesquisa que é extremamente complexa em função da dificuldade de se catalogar esse número de casos, a gente verifica que, por números, o judiciário brasileiro é, sim, muito diferente ao resultado dos tribunais arbitrais. Isso foi muito claramente expressado nos números. E eu passo agora a sair dos números e tratar de precedentes. Vamos ver os precedentes do STJ e o que o STJ tem falado em casos emblemáticos quando é submetido à sua apreciação uma ação anulatória de sentença arbitral. Eu trago um precedente bastante utilizado da 4ª turma da STJ de relatoria do ministro Buzzi, em que ele traz, na minha visão, talvez assim, o resumo do que o STJ vem entendendo sobre o tema. O controle judicial sobre a validade das sentenças arbitrais está relacionado a aspectos estritamente formais. É aquilo que a gente falou anteriormente. Não sendo lícito ao magistrado togado examinar o mérito do que foi decidido pelo árbitro. Então, veja que o entendimento simulado do STJ vai muito na linha do falado aqui anteriormente pelos colegas e pelo que os números dessa pesquisa da FGV de 2024 demonstram. Eu poderia ficar lendo vários precedentes aqui, tanto da 3ª quanto da 4ª turma, que tratam especificamente desse tema. Mas me parece que essa matéria já está bastante sedimentada e já foi mencionada anteriormente pelos colegas, de tal forma que eu vou optar por passar aqui por um tema um pouquinho mais complexo, um tema um pouquinho mais árido. O Godofredo entrou um pouco nessa questão. O Godofredo entrou um pouco nessa questão para tratar daquilo que eu diria que hoje é a principal ponto de atenção e desafio na arbitragem no Brasil, que é a questão do dever de revelação. Hoje, eu diria que as principais ações anulatórias de arbitragem estão pautadas no dever de revelação, e é em todos os seus aspectos, em todas as suas nuances. Por exemplo, nós tivemos há um tempo a oportunidade de trabalhar numa ação anulatória defendendo uma arbitragem, mas numa ação anulatória contra uma sentença arbitral, que o grande questionamento era que um dos árbitros foi procurador da Fazenda. Ele, obviamente, indicou que era procurador da Fazenda quando ele aceitou o compromisso arbitral. No entanto, no meio dessa arbitragem, a AGU, o ministro da AGU, então empossado no cargo, ele emitiu uma normativa, eu diria, orientando os seus procuradores da Fazenda a não serem árbitros. Uma normativa interna. Para quê? Obviamente, ele não queria perder os seus procuradores, em vez de atuar pela Fazenda, atuando por uma arbitragem. E a parte, depois de perder a arbitragem, traz essa orientação interna da AGU para questionar que aquele árbitro deveria ter, no curso da arbitragem, revelado essa questão de que ele recebeu a orientação interna da AGU. Veja que questão complexa e específica, né, que foi levantada nesse caso em específico. Nós não saberemos como o STJ vai se portar, pois esse caso ele foi finalizado num acordo. No entanto, o Tribunal do Rio, de maneira unânime, decidiu, ainda em agravo de instrumento, então, portanto, ainda em cognição não exauriente, mas decidiu que uma normativa interna não tinha o condão de causar o impedimento ou a suspeição do árbitro, e somente poderia sim gerar uma falta interna para ele, mas não algo que pudesse afetar sua parcialidade em relação ao caso concreto. E aí eu vou aqui trazer, talvez, casos que são mais emblemáticos
nesse tema. Eu começo com a postura do STJ trazendo digamos assim, deferência à arbitragem. Eu vou tratar de um RESP muito famoso do caso, nessa parte de dever de revelação. Ele foi julgado em meados de 2024, eu falo do RESP 2.111.901 de São Paulo. Esse caso, dever de revelação típico, a parte que perdeu a arbitragem alegava que o árbitro, que um dos dois árbitros, não o presidente, teria deixado e omitido fatos, na sua visão, muito relevantes de conexões com a outra parte. Uma delas, inclusive, ele omitiu que ele disse que nunca havia funcionado como árbitro anteriormente e havia, sim, funcionado em uma arbitragem não exatamente completa. Então, a parte diz, olha, ele mentiu, ele foi árbitro, tudo bem, a arbitragem não acabou, não chegou a seu final, mas ele, sim, já participou, já funcionou como árbitro anteriormente. E ela também alegava outras questões laterais, como participação em evento, causas em conjunto com um dos advogados de um dos escritórios. Trouxe aí um cardápio completo. A gente que atua nessa questão de arbitragem sabe, todas essas alegações não fogem muito de uma ação para outra. E o que o STJ decidiu? Ele cravou um marco, na minha visão. Ele fixou uma tese muito relevante para esse tema do dever de revelação. Ele decidiu que a simples omissão, que é aqui, no meu entendimento, o caso, ela não basta para anulá-la. É preciso provar que o fato não revelado afetou concretamente a confiança das partes na imparcialidade do julgamento. Então, ele disse o seguinte, em palavras mais claras: o dever de revelação é essencial, mas ele não é absoluto. Ele admite, sim, que se verifique se a omissão do árbitro em questão foi relevante o suficiente para mudar o curso da arbitragem. Na minha visão, esse recurso especial ele trouxe um marco balizador para a definição de nulidade ou não no dever de revelação. E agora eu trago a outra faceta do STJ. Esse, não exatamente uma ação anulatória, ela foi mencionada pelo Godofredo, ela foi mencionada pela Juliana. Esse é o caso da Abengoa. Como não é uma arbitragem, foi um julgamento público na Corte Especial do STJ. A Corte Especial do STJ, para aqueles que não sabem, é a corte com os 15 ministros mais antigos da Corte. Uma das competências da Corte Especial do STJ é julgar homologação de sentenças estrangeiras, daí incluídas as sentenças arbitrais também. E, por isso, uma sentença estrangeira, para produzir efeitos no Brasil, se faz necessária a homologação dela na Corte Especial do STJ. Esse caso, a questão era a compra de uma moedora de cana-de-açúcar. E houve uma questão lá relacionada à margem ou ao preço final dessa avença feita com a Abengoa e uma empresa brasileira, e o contrato previa uma cláusula arbitral com jurisdição americana. Então, essa arbitragem foi decidida nos Estados Unidos, condenou-se a empresa brasileira ao pagamento de 100 milhões de dólares, e para executar essa sentença no Brasil, foi necessário trazer essa sentença americana, arbitral americana, para ser homologada na Corte Especial do STJ. E aí, diferentemente daquele caso que eu trouxe anteriormente, nesse caso o STJ entendeu que o dever de revelação do árbitro-presidente, lá durante o curso da arbitragem americana, ele falhou, ele omitiu relações comerciais que ele tinha com uma empresa do grupo parte nesse litígio arbitral. E aí o STJ entendeu que, nesse caso, o dever de revelação ele foi além daquilo que seria razoável, e aí, pelos artigos 14, 32 e o segundo, que eu mencionei, a questão da ordem pública, o STJ ele não pode anular, obviamente, a sentença arbitral foi produzida em outra jurisdição, mas ele deixou de homologar. E aí uma sentença arbitral proferida por um tribunal arbitral nos Estados Unidos deixou de produzir os seus respectivos efeitos na jurisdição brasileira. É verdade que ela foi homologada em outros países. Ocorre que o patrimônio que se buscava
conferir efetividade a esse pagamento estava no Brasil. Então, certamente, a jurisdição brasileira era a mais relevante para a solução desse litígio, uma vez que ela não homologada aqui deixou de produzir seus respectivos efeitos aqui. São muitos os temas, eu tinha ainda outras reflexões, mas em benefício do tempo e para não cansá-los também, eu vou parar por aqui. A mensagem que eu queria trazer é realmente, assim como os meus colegas trouxeram, que a arbitragem ela tem uma deferência, e isso pode ser constatado durante essa palestra, não só por números, mas pelos precedentes que eu trouxe aqui. E, de fato, a gente percebe o crescimento desse instituto no Brasil, sobretudo na questão marítima, e a deferência do Poder Judiciário não poderia ser diferente, porque sem a tutela do Judiciário, sem o respeito do Judiciário, o Instituto não poderia progredir como vem progredindo. Muito obrigado pela atenção que me escutaram.